Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É bom ter você novamente aqui no canal e o objetivo hoje é nós gravarmos esse tutorial aqui e nós vamos falar sobre o tema de carências, tá bom? Vamos ver aqui as carências. Lógico que você deve aplicar esse entendimento a qualquer produto, a qualquer modalidade que nós comercializamos, que nós vendemos hoje, né? Seja ele pessoa física, seja ele adesão, né? Um coletivo por adesão, ou seja ele o empresarial, tá bom? Não estou dizendo que os prazos que nós vamos estudar aqui hoje, ele se aplica a todas as três modalidades, não. Eu quero que você entenda a essência das carências, da aplicação dela, que aí você vai entender como que você vai encontrar esses prazos corretos para você passar para o cliente. Então, seja você corretor aqui de Brasília, seja você meu corretor de Minas, de BH, né, de Goiânia, seja de São Paulo ou de qualquer outra praça, seja você o consultor que faz parte da minha plataforma, na Conexão Seguros, esse tutorial ele aplica-se e tem informação essencial para você, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro ponto, carência, né? Vamos estudar sobre carências. Para você entender como que se aplica a carência, naquela primeira aula onde eu falo, aula número 2, se não me falha a memória, aula número 2, nós falamos ali sobre as carências contratuais, que são as carências de lei, né? Ali onde eu falo da relação do plano de saúde e a legislação, né? Que relação tem ali? Eu falo sobre a carência contratual, o que nós chamamos também da carência padrão. A carência padrão seria a carência máxima que a lei permite que os planos de saúde podem aplicar. Abaixo disso aí, as operadoras fazem as suas promoções, tá ok? E é exatamente nessa visão, nesse entendimento, que eu quero que você pegue o time da coisa aí. Então, vou dar um exemplo para você nas duas administradoras maiores hoje do Brasil, inclusive, que opera tanto em Brasília como em São Paulo, Goiânia, Minas e outros estados, praças no Brasil, tá bom? Então vamos supor que você vá aqui pesquisar uma tabela pela administradora Qualicorp pelo produto coletivo por adesão, ok? Muito bem. Então eu pego aqui, ó, o site você já conhece, né? Aquele tabelas de vendas qualicorp.com.br, esse é o site. Então você já deve ter ele anotado aí, e eu estou só relembrando aqui para você. Então aqui você escolhe a filial que você quer fazer essa cotação. Então, se qualquer estado que você tiver, ou aliás, que o seu cliente estiver, a gente consegue fazer uma cotação para ele. Então eu vou pegar aqui como base Distrito Federal, vou aqui escolher operadoras, lembrando que eu estou no site da Qualicorp, e vou escolher aqui Vitalis, por exemplo, né? Quando eu busco aqui, o site da Qualicorp me lista as tabelas de acordo com as profissões, tá bom? Estudante, né? Profissional liberal, servidor público, vendedor autônomo e aí vai. Ou seja, na operadora Vitalis eu posso ofertar planos para essas funções, para essas profissões aqui. Então eu vou aqui embaixo pegar o vendedor autônomo, tá? Que é o Avaspel. Quando eu abro a tabela, se eu clicar aqui no PDF, ele me abre a tabela aqui com as entidades, o público, quem pode aderir, para quem eu posso vender essa tabela, está aqui, estudante, profissional liberal, né? E a VASP, que é vendedor autônomo ambulante, tá a tabela aqui, tem aqui a coparticipação, né? Eu tenho uma aula, um tutorial falando sobre coparticipação, você vai no canal ali também, você pode ter essa informação, essa aula só sobre coparticipação. Aqui você vai encontrar a rede, o resumo da rede credenciada, tá certo? Você encontra isso na tabela. Só que nós queremos o quê? Nós queremos a carência. Então, tem mais alguma informação aqui, ó. Se você vir aqui no topo, aqui, ó, tá vendo? Você vai ver aqui informações para adesão, ou seja, para que eu possa vender para o cliente, para que ele possa aderir a esse plano, tem mais informações aqui que eu preciso saber. Então, tá vendo aqui, ó, guia do consultor. No caso aqui, Distrito Federal. Lembrando que lá, a filial que eu escolher vai ter o guia do consultor de acordo com o estado. Se é Minas, se é São Paulo, se é Goiás. Então, quando eu entro aqui, ó,
Tá vendo aqui, ó? Aí ele vai me dar aqui as entidades, a Abracem, que é a Associação Brasileira de Consultores Empresariais, que são os profissionais liberais, e a VASP, que é o que eu preciso, ó. Tá vendo? Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os vendedores autônomos e ambulantes associados à VASP. Aqui, na verdade, entra os autônomos, né? Quem não tem ali uma profissão definida, entra aqui. Tem uma ficha de filiação, quando você vai aqui, ó, tá vendo? O termo de filiação. Se eu clicar aqui, ele já entra aqui, entra numa conversa aqui, direto no WhatsApp da VASP e pede a filiação para o cliente. Muito bem, aí ele lista aqui todas as entidades, aqui, né? Ou seja, lembrando que aqui são o que? São as entidades, são as profissões de quem pode aderir o Vitalis aqui em Brasília, no Distrito Federal, que poderia ser em qualquer outro estado, desde que você tivesse escolhido lá. Aqui está os planos, está o nome do plano que está sendo comercializado. Olha só, a cobertura que ele tem, o ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, esse aqui é com qual participação, está o registro dele na ANS, tá bom? O padrão de acomodação em caso de internação, ele é coletivo, que é a enfermaria, e a abrangência dele é grupo de municípios dentro do estado, no caso aqui, somente no Distrito Federal, tá? Coberturas garantidas para todos os planos, e aí vem algumas informações. Perceba que ele está trazendo aqui toda a informação que você precisa saber para poder vender esse produto para o cliente. Quem pode ser dependente e a documentação necessária. Você precisa pedir do dependente, do cônjuge, do filho, do enteado, né? Algum menor que de repente a pessoa tenha sob guarda ou tutela, tá certo? E aí vai. E aqui, vamos descendo, tem mais aqui, carências. Aí chegou no que eu preciso aqui para a gente poder tratar do tutorial de hoje. Deixa eu dar uma ampliada aqui para ficar melhor, para você visualizar. Então aqui, ó, quando você olha aqui, nós temos exatamente, ó, carências contratuais e tabelas de redução de carências. Lembra do termo que eu falei para você, carências contratuais? Carências contratuais é o tempo da carência de lei. Se você perceber, ele vem sempre na primeira coluna de qualquer aditivo de carência de qualquer operadora. Então, ele tem aqui os prazos máximos, que é para urgência e emergência 24 horas, consultas e exames simples 30 dias, exames especiais, cirurgias e internações 180 dias, que vai da linha C, D e E, aqui, que estão 6 meses, né? Parto, sempre 300 dias, que são 10 meses, e demais casos, que é no caso, né, de exames de alta complexidade, 6 meses. E não está aqui, mas sempre tem a CPT, né, que é a cobertura parcial temporária que tem aqui embaixo. Ó. Sempre vem falando que é a doença pré-existente quando o cliente tem alguma patologia no ato da adesão ao plano de saúde. Muito bem, aí você percebe que em todos os planos, esse aditivo de carência, esses prazos de carências, ele vem com as colunas, que são as reduções. Lembra que eu falei para você que dentro do prazo máximo, as operadoras podem diminuir, né? Mas como que eu sei em qual prazo, em qual período, né, em prazo de carência, o meu cliente vai ser inserido? Porque se eu pegar o último aqui, a redução de carência 4, olha aqui, zera quase tudo, ó. Ele vai cobrar lá só parto, né? E algum outro procedimento que vem de atualização do rol ali, depois que o plano está implantado. Então, como saber? Calma que aqui embaixo vem tudo, ó. Regras para redução de carência 1. O que é a carência 1? Regras para redução de carência 1, tá aqui, ó. Quando que esse prazo se aplica? Que ele zera para consultas e exames simples, né? Quando que ele se aplica? Haverá redução para o proponente ou titular, proponente ou dependente, sem um plano de saúde anterior. Ou seja, se a pessoa está fazendo um plano de saúde e ele não tem um plano atual, ele é um cliente que não tem plano, você está vendendo plano para ele, nesse caso aqui, ele vai entrar já com essa redução da carência número 1. E assim por diante. Se você for ver lá a coluna número 2, vai reduzir mais ainda. Em que casos? Está explicando aqui, ó. Ou seja, é um cliente que ele tem um plano de saúde há 6 meses ou mais. Ou seja, ele está ativo em algum plano e tem no mínimo 6 meses. Então, e quando que se aplica a redução de carência 3, que vai reduzir mais ainda? Está aqui, ó. Está explicando aqui. E a 4, que é aquela redução que zera quase tudo. Então, é quando o cliente tem
acima de 18 meses do plano anterior, tá certo? Então, essa ideia, né, essa dica que eu estou dando para você aqui, ela vale para todos os produtos. Vou te dar um exemplo, outro exemplo aqui. Eu vou pesquisar agora o Bradesco, aqui em Brasília. Quando eu pesquiso o Bradesco, tá aqui, eu vou pegar aqui, vamos supor que ele é um administrador, você está vendendo para um administrador de empresas. Então, eu vou aqui, informações para adesão, e olha aqui, vai seguir a mesma lógica, ó, vai explicar as entidades, tudinho, vai chegar nos planos e vai chegar nas carências, ó, tá vendo? Carência contratual é a carência máxima e a tabela número 1, a redução de carência, tabela número 1 e a tabela número 2. Quando que se aplica? Tá aqui explicando. A número 1 se aplica nessa situação e a número 2 se aplica na situação que vem logo adiante. Entendeu? Eu vou pegar aqui, por exemplo, a Alquer, que é outra administradora de benefícios aqui em Brasília e São Paulo, Rio, Minas, Goiás, tá? Então, você já conhece esse site, corretoralquer.com.br. Então, você vem aqui em material de venda. Em material de venda, você escolhe a filial, a mesma lógica, ó. Eu vou aqui em Distrito Federal, você poderia ir em qualquer outro lá, escolhe planos coletivos por adesão. E vou pegar aqui, ó, vou pegar a Unimed, né? Se eu pegar a Unimed aqui, se eu colocar a tabela de preços, vai me dar a tabela. Mas eu quero o que? Hoje eu quero o aditivo de carência, tá vendo? Ela tá aqui, esse material aqui do lado, ó. Quando eu vou aqui, ó, ele vai explicando tudo, tá vendo o aditivo de carência aqui, ó, tabela de carência. Carência padrão ou carência contratual é a mesma coisa, é a máxima permitida por lei. Aí tem esse PRC 3152, 3153, 3361. Diz qual que vai se aplicar ao meu cliente? Não sei, é só olhar aqui embaixo, ó. Aqui, se ele tem plano a mais de 6 meses, no mínimo 6 meses, vai reduzir um pouco. Se ele tem plano a mais de um ano, reduz mais ainda. E aí está explicando em cada caso como que o seu cliente vai se encaixar, tá certo? Dica: toda tabela, procure ver a tabela na administradora e próximo daquela tabela vai ter o aditivo de carência. E dessa forma você vai saber como que vai ser aplicada a carência para esse cliente que você está fazendo a cotação, para que você passe a informação correta para ele, tá bom? Qualquer tabela, ela tem que vir vinculada, associada a um aditivo de carência para que você tenha a informação completa, porque o seu cliente ele precisa saber de preço, quanto que ele vai pagar, ele quer saber onde que ele vai ser atendido, os locais de atendimento, né? Se o plano é regional, é nacional, que é a abrangência, né? Ele precisa saber quando que vai reajustar o plano dele, né? Outro tutorial que eu vou fazer sobre reajuste, somente sobre reajuste, tá? E ele precisa saber quais são os prazos de carência, ou seja, quanto tempo ele vai passar pagando para que ele possa ter direito a tais procedimentos dentro da cobertura do plano dele. E isso é carência. Tá ok? Espero que você tenha aprendido aí. Espero que você tenha recebido essas informações aí, que sejam úteis no seu aprendizado, nas negociações com o seu cliente. Tá ok? Foi muito bom ter você novamente e até o próximo.